um contato de Senhor para com o servo, mas o homem por si só tem se afastado de Deus desde o começo, desde Gênesis. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem investido na vida do homem, através de profetas, através de reis, através de homens e mulheres de Deus, querendo ter uma comunhão, querendo que o homem adore a Ele como o único e verdadeiro Deus. Mas o homem por si só tem se afastado do Senhor, procurando adorar outros deuses, procurando se prostituir com outras nações. E nessa ocasião se encaixa a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, que foi escolhido entre muitos para ser representante de Deus na terra. Se afasta do Senhor Deus, e Deus ali começa, como eu acabei de falar, enviar homens e mulheres para ter um contato, uma reconciliação do Criador com a criatura. Mas o homem por si tem um coração duro e voltado para o mal. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que dá oportunidades. E nessa oportunidade Deus deu para Israel. Mas Israel, como povo rebelde, se afastou do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda tinha um propósito a realizar na nação de Israel. Deus, nessa ocasião, tira a mão de Israel. E quando Deus tira a mão do homem, o inimigo de nossas almas, Satanás, quer tomar posse, quer entrar e fazer uma devastação, quer entrar e fazer coisas que muitas das vezes Deus quer até intervir, mas pela dureza do coração do homem Deus permite. E assim aconteceu com Israel, que Deus permitiu o povo de Israel passar uma provação, um cativo de 70 anos, comendo da mão do inimigo, servindo ao inimigo, mas Deus nunca abandonou Israel. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre teve um projeto para o homem. Muitas das vezes, irmãos, muitos aqui são afastados, muitos eram afastados e voltaram para a casa do Senhor, outros se converteram para a glória de Deus, ainda se encontram de pé na presença de Deus, mas em algum momento de nossas vidas éramos um Israel, estávamos afastados da presença de Deus e passamos por grandes pelejas, por grandes lutas, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, tardio em irar-se. Deus levanta um homem chamado Neemias. Nessa ocasião chega o seu irmão e ele pergunta para o seu irmão: como está os exilados, aqueles que estão em Israel? E ali o seu irmão, triste, no versículo de número 1, capítulo de número 1, ele começa a falar com Neemias e ele começa a dizer: sucedeu que, ouvindo essas palavras, versículo de número 4, sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu coloquei alguns tópicos, 3 tópicos, para falar para a igreja que quando Deus chama o homem para fazer a diferença
algo tremendo acontece. Mas para isso, o homem tem que se pôr na disposição. O homem tem que colocar na disposição de Deus. E Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar para uma obra específica. Deus quis levantar Israel novamente. O Senhor quis reestruturar a nação de Israel novamente. E através desse homem de Deus, desse líder cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de coragem, Neemias, Deus começa a fazer um grande avivamento nesta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu marquei algumas coisas. No primeiro tópico eu coloquei que para começar algo que o Senhor colocou no coração do homem, é preciso ter uma vida de oração. Neemias sabia que não dava para enfrentar tudo que viria sem antes orar, jejuar e se consagrar. Deus colocou algo no seu coração. Deus fez promessas a você. O Senhor muitas das vezes permite um certo tempo que é para nos moldar, trabalhar em nossos corações. Mas muitas das vezes nós pensamos que Deus desistiu, pensamos que Deus esqueceu da sua promessa. Mas nessa noite o Espírito Santo fala para a igreja: eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Promessas de anos atrás eu quero fazer na tua vida, assim como eu fiz na vida do povo de Israel, que estava com os muros derrubados, que estava com os portões queimados. Eu restituí Israel para a glória do nome do Senhor. Mas para isso, Neemias se colocou à disposição. E quando ele ouviu do seu irmão a situação do seu povo, a Bíblia diz que ele chorou. E a Bíblia diz que ele entrou em pranto. A Bíblia fala que ele começou a orar e jejuar ao Senhor, porque ele não queria que o seu povo, os seus descendentes, passassem por uma situação a qual por ótica humana não tinha condição nenhuma para ser revestido. Mas Neemias sabia que o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, tinha poder para restaurar aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele começa a se consagrar, ele começa a orar, porque ele sabia que ele falaria, pediria autorização para o rei. Ele poderia ouvir um não, mas poderia também ouvir um sim. E quando Deus está na causa, está no projeto, está no propósito da vida de um cristão, Deus usa até os ímpios para abençoar o seu povo. Aqui, irmãos, era um rei ímpio. Qual rei que permitiria um servo, um copeiro, restituir, levantar muros em outra nação? Isso é quase impossível, mas era Deus agindo na vida de Neemias. Assim Deus faz na vida do cristão que está em oração e consagração ao Senhor todos os dias. Quando o cristão se consagra, busca a Deus verdadeiramente, com sinceridade, com integridade, Deus move os céus, move a terra, usa quem quer, na hora que quer e como quer, para abençoar a vida daquele homem, daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não só liberou Neemias, ele não só deu carta, ele não deu só a carta liberando a passagem de Neemias até chegar no seu propósito, mas ele também abençoou Neemias com bens materiais. Ele abençoou Neemias com coisas para reconstruir a nação, reconstruir Jerusalém, reconstruir o sepulcro dos seus pais. Deus tira de quem tem para dar a quem não tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre tinha esse versículo, pastor, na minha cabeça, e eu sempre orei a Deus perguntando o que significava, que Deus tirava de quem tem para dar a quem não tem.
Isso eu perguntava há um tempo atrás, mais ou menos uns 8 anos atrás, e eu li aquele versículo e não entendia. E numa certa ocasião, eu ali, usando o liquidificador lá de casa, pastor, eu acabei quebrando. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, Jesus? Nessa época eu estava parado, estava desempregado. E no mesmo dia, irmãos, chegou a vizinha lá de casa, ó pastor, chamou pela minha mãe e trouxe um liquidificador novo. E ela disse que eu ganhei com meu esposo, mas eu não gostei. Toma aqui para tua mãe. Deus me mostrou esse versículo pessoalmente. Louvado seja o nome do Senhor. O livramento foi grande. Ela estava com o cabo de vassoura. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus começou a abençoar a vida de Neemias, porque Neemias se pôs a pagar o preço, se colocou à disposição do Senhor, orou, buscou, se consagrou, e Deus foi com ele por onde ele iria, com seu propósito. Aqui no tópico 2 eu coloquei: depois que Neemias orou, se consagrou, buscou ao Senhor, Neemias foi em direção do seu propósito a executar a obra. No capítulo de número 2, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia. Glória a Deus. Como eu falei, Neemias orou, consagrou-se ao Senhor e colocou em prática o propósito do seu coração. Aleluia. Irmãos, o que eu aprendo na vida deste líder, este líder que tinha visão, este líder que tinha organização, tinha compromisso, tinha objetividade em fazer aquilo que o Senhor lhe tinha colocado em seu coração, é que ele buscava Deus, mas ele queria resolver o problema de Israel. Ele queria resolver o problema. Deus poderia usar muitos outros cristãos, outros homens de Deus, mas Deus viu no coração de Neemias uma disposição. Deus viu no coração de Neemias uma vontade, uma garra para resolver o problema, para resolver a situação. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que somente a oração resolve. Deus opera em oração, sim, mas muitas das vezes é necessária a nossa disposição para fazer aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Não podemos ficar de braços cruzados, temos que fazer, temos que colocar em prática. Deus usou este homem de uma forma tremenda. Irmãos, não era um muro normal, não era uma parede, era um muro grande, era um muro enorme, que por ótica humana era impossível alguém realizar em pouco tempo. E Neemias realizou em 52 dias uma obra específica, uma obra que Deus tinha colocado no seu coração. Ele não hesitou, ele foi à luta, ele foi à peleja, que a igreja do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o conduzindo. Que a igreja do Senhor Jesus venha tomar decisões corretas. Que a igreja do Senhor Jesus venha buscar o Senhor com integridade, mas buscando sempre a direção, a orientação, para tomar posições de acordo com a vontade de Deus. Deus entregou o Espírito Santo dele à sua igreja para saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Neemias foi porque ele tinha a certeza, a convicção que aquela obra era necessária ser feita por ele, através do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico 3, eu coloquei que os inimigos tentam desmotivar Neemias. Capítulo de número 4, versículo de número 3. O
no capítulo de número 4, no versículo de número 3, diz assim: e estava com ele Tobias, o amonita, e diz: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Satanás falou literalmente na boca desse indivíduo, porque Deus tinha colocado no coração de Neemias. Neemias já tinha se consagrado, já tinha buscado, já tinha sido abençoado pelo rei. E quando Neemias coloca a mão na massa, começa a trabalhar, os inimigos começam a tentar desmotivar Neemias. Mas Neemias, pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus agia na vida deste homem. Não era qualquer frase que desmotivaria o propósito do coração daquele homem. Não era qualquer frase irônica que desmotivaria o propósito que Deus tinha colocado na vida deste homem. Muitas das vezes queremos se abater com palavras mal colocadas e muitas das vezes até intencionadas contra as nossas vidas. Muitas das vezes Deus colocou algo nos nossos corações, que Deus queria fazer algo, e a gente acaba falando para alguém que muitas das vezes pensamos que confiamos. E muitas das vezes, irmãos, usado pelo inimigo, pela inveja, pelo ódio, pela raiva, liberam palavras para derrubar, liberam palavras para desmotivar a sua fé. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele fortifica o nosso coração nessa noite. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele fortifica o meu e o teu coração. E que o Senhor, meu Deus, venha blindar a nossa mente para todas as acusações de Satanás. Tudo aquilo que você tem colocado no seu coração e Deus tem confirmado, vai em frente, porque o Senhor Deus é contigo. Não deixa o inimigo colocar nos teus ouvidos, no teu coração, que não vai dar certo, que isso é impossível por ótica humana. Não precisamos de visão humana, precisamos da visão espiritual de Deus. É Deus que dá visão para a igreja. Tudo que você coloca à disposição para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus dá visão para o seu povo. Depois de tentar desmotivar Neemias com palavras, viram que não era capaz de parar alguém cheio do poder de Deus. Quando eles viram que não dava para combater alguém que estava cheio da presença, do propósito de Deus no coração, com palavras, eles decidiram matar. Aleluia. Capítulo de número 4, versículo de número 11. A Bíblia vai dizer: e disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Impossível cessar a obra que Deus colocou no teu coração. É impossível o homem cessar aquilo que Deus colocou para fazer na tua vida. Nenhum homem, nenhum ser, nada, nenhuma circunstância pode parar o cristão que tem o propósito de executar algo para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Deus não permitiu, Deus jamais permitirá alguém tocar no fio do teu cabelo, porque você é escolhido de Deus. Deus te escolheu para uma obra específica, seja na tua família, seja onde for, seja no ministério, seja em qualquer área da tua vida.
Deus te escolheu para esta obra específica. Aleluia. A Bíblia está recheada, irmãos, de homens e mulheres de Deus, que em meio a muitos irmãos, que em meio a muitos parentes, Deus escolhe somente um para fazer a diferença. Que através do feito deste um, todos são beneficiados pela mão do Senhor Deus. E foi isso que Deus fez na vida de Neemias. Tentaram matar, tentaram encontrar meios, formas de parar o propósito de Deus na vida deste homem, mas não conseguiram. Não conseguiram porque Neemias era poderoso, não conseguia porque Neemias tinha um alvará do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Não conseguiram porque a mão do Senhor era na vida de Neemias. Aleluia. Não conseguiram porque o Senhor operava na vida daquele homem. Glória a Deus. Nada, absolutamente nada, pode parar aquele que está na direção de Deus. Aleluia. Quando estamos na direção do Senhor, igreja, surgem circunstâncias e meios que muitas das vezes, até do nosso lado, pessoas que pensamos que está com a gente, surge com uma ira tão grande que faz a gente entender que não é ele, mas é o inimigo de nossas almas agindo. Aleluia. Isso aconteceu comigo muitas das vezes, irmãos, de compartilhar algo da parte de Deus e a gente esperar uma motivação a mais, a gente esperar uma palavra a mais, mas pelo contrário, muitos querem matar ali mesmo o propósito de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas os inimigos de Neemias e o inimigo de nossas almas não prevaleceram. A glória, o nome do Senhor Jesus. Neemias continua a sua obra. Neemias continua o trabalhar. Vimos que Neemias buscou, se consagrou ao Senhor Jesus. Se consagrou ao Senhor Deus de Israel, porque ele sabia que vinha chumbo grosso pela frente. Neemias sabia que ia vir tempestade. Neemias sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que não eram só humanos que ia querer parar a sua obra, mas o inimigo de nossas almas também. E para isso vimos que Neemias se consagrou em jejum e oração. Neemias tomou a decisão de ir em encontro ao seu objetivo, de ir de encontro àquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Vimos que o inimigo de nossas almas se levanta, porque ele quer parar de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas depois de tudo isso, depois de ter suportado, depois de ter chegado no seu limite, chega o grande dia da vitória. Aleluia. O grande dia da vitória chega. Porque Deus viu um homem com disposição para fazer. E a Bíblia diz, no capítulo de número 6, no versículo de número 15, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Versículo de número 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus opróbrios, nos seus próprios olhos,
porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Os inimigos de Neemias viram, contemplaram e reconheceram que não foi Neemias, mas que foi Deus que fez aquela obra. O versículo que nós lemos, irmãos, que foi terminado a sua obra, o seu propósito, o seu objetivo, em 52 dias, onde o povo trabalhou com todo o coração, o povo trabalhou com a alma, o povo entendeu que Neemias vinha no nome do Senhor. O povo entendeu que Neemias não queria posição nenhuma em Israel, em Jerusalém, não. O povo entendeu que Neemias sim vinha com um propósito. Ele vinha enviado por Deus para uma obra específica. Quando Neemias começou a reconstrução do muro de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém e o seu coração ficou desfalecido, porque Jerusalém, irmãos, Israel em si, é o povo escolhido de Deus, é o povo representante de Deus naquela época. E o povo de Deus, irmãos, numa situação caótica, nessa situação a qual Neemias viu, era quase uma dor, era uma dor insuportável na vida de Neemias. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele colocou em seu coração que lutaria até o fim. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome de Igreja, não desista do sonho que Deus colocou no seu coração. O propósito que Deus colocou no teu coração é para se cumprir. Não olhe para trás, não olhe para o lado, mas olhe para o alvo que é Cristo Jesus. Muitos irmãos aqui têm promessas de quando eram crianças e não viram ainda se cumprir, mas para se cumprir tem um processo de Deus. Olha o quanto de situações e circunstâncias que Neemias passou até para se cumprir. Mas quando Deus começa a agir, mas quando Deus começa a operar, não há nada, nem ninguém, nem tempo que possa parar o trabalhar de Deus na tua e na minha vida. Deus realizou o propósito dele na vida de Neemias e levantou os muros de Jerusalém em 52 dias. Quantos anos, quantos meses você tem esperado no Senhor? Quantos anos você tem esperado o milagre da parte de Deus? Muitos aqui, como eu falei, estão há muito tempo esperando algo da parte de Deus, mas Deus é o dono do tempo. O Senhor é o dono das estações. Não existe hora, minuto, segundo para o Deus que é dono de todas as estações. Chove quando Ele quer, faz sol quando Ele quer, fica nublado quando Ele quer. Ele muda as horas, Ele muda as circunstâncias, Ele muda as estações. Deus pode mudar nossas vidas num piscar de olhos. Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer neste exato momento, nessa noite na tua vida. Aleluia. Temos que crer no poder de Deus. Deus não mudou. O Deus que operou neste tempo é o Deus que está aqui nesse lugar. O Deus que operou na vida de grandes homens de Deus, Moisés, Abraão, Neemias, Davi e outros homens mais, é o mesmo Deus que você louvou Ele nessa noite. É o mesmo Deus que se encontra aqui nessa noite. É o Deus que sentimos a presença dele aqui nesse altar nessa noite. Ele se encontra presente. Ele se
compra presente para levantar os muros da tua vida. Os muros da tua vida podem ser levantados hoje pelo poder de Deus. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que confiar que Ele é Deus na tua vida. O que é um muro diante do Deus Todo-Poderoso? O que é um muro diante do Deus que fez o universo? O que é a tua causa diante de Deus? O que é a tua causa diante de um Deus tão poderoso, que fez coisas sobrenaturais? A Bíblia está recheada. Aleluia! Se você quer ver milagre, leia a palavra de Deus. Tem milagre de todos os tipos. Tem homem coxo que voltou a andar, tem cego de nascença que voltou a enxergar, tem homem que colocou, encostou o cajado na água e o mar se abriu, tem homem que orava ao Senhor e por orar foi jogado na cova dos leões, e os leões olharam para ele, nem devoraram, nem sentiram o seu cheiro. A Bíblia está recheada, irmãos, de milagres. Porque, irmãos, não aconteceu o teu milagre ainda? Porque a igreja está demorando tanto o teu milagre? Será que não temos sido como Neemias, que tinha uma vida diante do altar do Senhor, tinha uma vida de oração, de consagração, tinha o objetivo de fazer acontecer o milagre, a promessa de Deus? Neemias não sossegou enquanto não viu os muros de Jerusalém levantados. Neemias não sossegou enquanto Esdras não abria o livro da lei e começou a ler e entoar o nome do Senhor Deus. Neemias não sossegou. Que disposição de um homem de Deus. Que essa disposição venha estar em nossos corações. Que essa disposição o Senhor Jesus venha colocar em nossos corações, para que possamos reconstruir os muros de nossas vidas que foram derrubados. Os muros de nossas vidas que o inimigo derrubou. Os muros de nossas vidas que pessoas derrubaram. Que o nosso eu, a nossa carne derrubou. Hoje, nessa noite, através do Espírito Santo que habita no meio da igreja, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Deus quer levantar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer o milagre, Deus quer fazer coisas que o homem não pode fazer, mas para isso temos que consagrar nossas vidas, para isso temos que buscar a palavra do Senhor todos os dias de nossas vidas. Para isso temos que buscar direção, para isso temos que chorar, e para isso temos que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer reconstruir nossos muros, mas é preciso você tomar uma decisão, fé e coragem para fazer como Neemias. E tudo que está caído, sem vida, sem formato, na tua vida, haverá uma reconstituição. Haverá uma reconstituição, uma reconstrução em nossas vidas. Para isso é necessário a gente servir a Ele com sinceridade e integridade. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida do pastor, da pastora, que veio com visão para este lugar, e através de oração e através de ações, atitudes, Deus tem feito algo novo em nossas vidas. Deus tem feito algo novo sobre a sua igreja, Jardim Maraponga.
Eu estava conversando com um senhor, ele me abordou e disse: um dia eu visito a igreja que se encontra ali na Jorge Picão. Ele nem sabia que eu era daqui. Eu disse: por que o senhor não foi ainda? O que está faltando? Ele disse: um dia eu vou, porque essa igreja tem pessoas que em outro tempo dava prejuízo à sociedade, que em outro tempo dava trabalho às autoridades públicas, mas nessa igreja aí verdadeiramente tem homens e mulheres de Deus que foram transformados e restaurados. E um dia eu vou visitar lá. Irmãos, quando Deus coloca uma obra específica nos nossos corações, todos contemplam o milagre de Deus. Não somente quem é crente, mas quem é descrente. Ele olha e fica até com curiosidade para saber o que está acontecendo na vida dele. Quem outrora era mentiroso, era alcoólatra, fazia o que queria, fazia tudo o que vinha ao seu coração, mas hoje ele está transformado, ela está transformada. Muitas das vezes até pelo Espírito Santo de Deus, outras vezes até por curiosidade, querem ver que Deus é esse. Esse é o Deus de Neemias. O Senhor Jesus reconstruiu nossas vidas. Por isso estamos aqui. Assim como os muros de Jerusalém estavam caídos no chão, e outrora eram as nossas vidas que estavam caídas, e alguém, alguém como Neemias orou por mim e pela tua vida. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era criança eu escutava aquele hino 15, muito longe. Os irmãos cantavam tão longe, mas o som que saía daquela caixa de som invadia ali a minha casa. Ali era o Espírito Santo de Deus, ali era Cristo Jesus, com uma obra específica, com uma obra de reconstrução. Assim também foi na tua vida. E outrora você estava longe da presença de Deus, mas hoje você se encontra aqui, como Jerusalém restituída, como Jerusalém com o muro restituído, transformado. Louve ao nome do Senhor Jesus, porque em outro tempo você era apenas lixo, você era apenas entulho, mas Deus restituiu a tua vida, mas Deus restaurou a tua história. Isso foi Jesus, não há outro, não foi o homem, foi Jesus. Jesus restaurou a tua história. Por isso estamos aqui, para servi-lo até aquele último dia, quando a trombeta soar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos louvar para a gente fazer o apelo, vamos? Que o Senhor está levantando Neemias hoje aqui, vamos? Está levantando Neemias nesse lugar. Pessoas que precisam tomar uma atitude para reconstruir o seu lar, reconstruir a sua família. Vamos ficar de pé. Pessoas que precisam tomar uma decisão, porque Deus tem uma obra específica na vida de cada um de nós.
A obra que Deus tem na minha vida é diferente da que Ele tem na tua. E é diferente da vida que Ele tem na vida da irmã, do irmão. Na vida de Neemias Ele teve uma obra específica. Mas nós precisamos fazer o que Neemias fez. Ter disposição. Quando Neemias ouviu a situação que se encontrava, ele se colocou de joelho, lamentou sim, jejuou e orou ao Senhor para que tivesse favor diante do rei, para ir fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Muitas vezes nós nem temos ouvido o que tem acontecido em nossas vidas, nós temos vivido, e mesmo assim não tomamos a posição que Deus quer. Está vivendo anos após anos situações difíceis, está vendo a família se destruir, o marido, o filho, e mesmo assim ainda não tem a atitude, a disposição de colocar-se na posição e dizer: Senhor, eu vou me colocar na posição em favor da minha família. Está vendo, vivendo, ano após ano, dia após dia. Não foi ninguém que foi lá e disse, foi você que viu, conviveu, sentiu a dor. Agora precisa ter disposição. Não é apenas dizer: ore pelo meu marido, irmão, ore pela minha filha, irmão, ore pelo meu marido, irmão, eu estou orando por ele, ora também. Irmão, eu estou jejuando por ela, jejua também. Isso é disposição, isso é que chama a atenção de Deus. E quando chama a atenção de Deus, meu irmão, Ele vai vir com socorro para a tua vida. Ele vai tomar de conta daquilo que você precisa. Tem alguém querendo se reconciliar essa noite? Vai já, eu sumi? Esse louvor foi lindo, né? Vai. Entoarei louvor. Nessa noite você tocou aí das senhoras? Louvor. Oh, glória a Jesus. Tem mais alguém para se anunciar? Mesmo que não haja. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que só venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é transbordador. Te amo, te Baixinho, Thaís. Baixinho, começamos baixinho. Tem mais alguém para se reconciliar essa noite, aceitar Jesus? Tem mais alguém para se reconciliar? Pastor, a partir de hoje eu quero ter disposição. A partir de hoje eu vou tomar a posição que Deus quer. E depois que você fizer isso, sair daqui, eu vou te encontrar daqui a um mês, eu vou te acompanhar se você ficar. E as pessoas vão ver a transformação na tua vida. Essa igreja só está tendo transformação porque tem pessoas dispostas a fazer algo que Deus manda fazer nesse lugar. Tem pessoas orando, tem pessoas tocando, tem pessoas jejuando, tem pessoas ofertando, dizimando. Alguém tem que fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça.
Temos que fazer alguma coisa. É o filho da irmã Socorro. É? Terezinha. Esse aqui, olha, as coisas de Deus é perfeita. Irmã Terezinha, era por esse aqui que a senhora me pediu para orar naquele dia, era? Por você eu estava orando, você sabia disso? Você nem me conhecia, eu nem me conhecia. E ela chegou para mim, me contou a sua história. Sentei ali com ela e ela me contou a sua história, viu? E eu disse, nós vamos orar por ele e Deus vai fazer alguma coisa. Mas o que foi que Deus fez, pastor, na vida dele? Ele trouxe primeiro ele para cá. Aí aqui vai fazer um tratamento espiritual. Aí depois as demais coisas vão ser acrescentadas na vida dele. E eu já sei de uma coisa ainda, que ele é músico, tecladista, e o Senhor já está preparando o lugarzinho dele para o teclado ali no Ministério do Louvor. Você está vendo as coisas de Deus na vida? Aleluia! Irmãomente, você está vendo aí como é que é as coisas de Deus? E por esses dias eu estava pensando, meu irmão, Senhor, envia um tecladista para a nossa igreja. Eu estava lá em casa falando com minha esposa. Aí o Senhor disse, eu não vou mandar um tecladista não, eu vou primeiro curar ele, eu vou refazer a sua vida, eu vou levantar, ele vai me servir, vai fazer a obra, a vida dele vai ser diferente, a família dele vai ser restaurada, ele vai ver o que ele não poder sobre a vida dele, da mãe, do irmão, da esposa. Todo mundo ganha quando você se coloca na posição. Todo mundo é beneficiado quando você está na posição que Deus quer. Com essa atitude, a mãe dele vai ter uma vida mais tranquila. Ele, a família, a mulher, o filho. A minha atitude, ela vai alcançar outras vidas. A tua atitude vai fazer coisas maravilhosas na tua rua, no teu bairro, no teu trabalho. Ah, eu não sou ninguém não, ninguém vai nem olhar para mim. Você que pensa, tá todo mundo te observa, né? Todo mundo te olha quando você passa com a Bíblia na mão. Todo mundo te observa. E Deus vai só preparando, né? Mesmo que não haja uma festa, mas está muito alto, né? Ela em ré. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja. Canta, senhoras. Mesmo que não haja. Posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Mesmo que não haja peixes no mar, Mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. como é o nome do irmão, hein? Cailson. Jonas. Rapaz, o Jonas saiu do vento da baleia. Jonas, tá congregando em algum canto, Jonas? Tava no passado, agora tá aqui, viu? A partir de hoje. Eu tava na Manaria, na minha São João da Manaria. Eu era do Maranguape lá, eu tava dirigindo lá, viu? Vamos orar por irmão Jonas, que está se reconciliando essa noite. Jonas, eu quero que você esteja aqui terça-feira. Você vem terça-feira para a doutrina? À noite? Você mora aqui perto? Foi? Pois está certo. Mas domingo você vem para cá. Domingo você vem, né? Venha tocar aqui domingo, venha. Vai ter um instrumento me esperando ali para você tocar. Viu? Amém?
Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida de Jonas. Jonas está se reconciliando essa noite. Senhor Deus e Pai amado, neste momento quero te apresentar aqui, Pai, irmão Jonas, no qual muitos nós estamos orando há muito, Senhor, por esta vida. A pedido de sua mãe, a irmã Terezinha, que tem contado, Senhor, a luta que tem passado, enfrentado, as dificuldades, Senhor. Mas nada melhor do que a oração, Pai, para resolver as causas, os problemas e tudo aquilo que precisamos, Pai. Muito obrigado, porque mais uma vez Tu mostrou, Senhor, que a oração foi ouvida neste lugar. Tu trouxeste esse homem, Senhor, para cá. E diante de toda a igreja ele está se reconciliando. A partir de hoje, Senhor, toda culpa, todo pecado está caindo por terra, Senhor. E o Senhor está recebendo Jonas e colocando o seu nome novamente no livro da vida. E que ele possa te servir, Pai. Seja aonde for, Senhor. E que se for neste lugar, Pai, que o Senhor abençoe e fale ao seu coração, para que ele venha a servir, Senhor. E que nunca pare. Porque aquele, Senhor, que já sentiu, Senhor, a Tua presença em fazer a obra, Pai, nunca pode parar. E que ele venha entender isso, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém, Jonas. Deus te abençoe, meu filho. Seja bem-vindo. Também quero. Pode sentar, pessoal. Pode sentar em nome de Jesus. Teremos a apresentação da filha da irmã Carla. Não é isso, Jailson, hoje? Filha da irmã Carla. A Maria Rita Soares Campelo irá se apresentar hoje. Iremos fazer a apresentação dela diante da igreja. Meus irmãos, domingo que passou agora, não sei se vocês lembram, que eu estava apresentando o Miguelzinho, né? O filho da Neuliane. E fui usado por Deus ali. Eu acho que muita gente não acreditou. Eu disse assim: eu estou profetizando que nessa igreja as madres estão sendo abertas e Deus vai abençoar, e pessoas irão engravidar, e eu iria apresentar mais e mais crianças. Você lembra? Você lembra que eu falei isso? Que eu ia apresentar mais e mais crianças? Aí muitos poderiam se perguntar assim: mas como, pastor, se nem casado eu sou? Se nem casado eu sou. Aí um obreiro pega e me manda um zap: pastor, eu quero que o senhor ore por uma coisa domingo. Aí eu digo: o que é? Eu vou noivar. Irmãos, as coisas de Deus não duvidam. O obreiro está noivando hoje, viu? Daqui a pouco nós vamos conhecer quem é. Já está noivando. Aí depois vai vir o casamento. Aí depois vai vir a criança para me apresentar. Você está vendo como é o processo? Aí vai ser 2 apresentações no mesmo dia. É dose dupla, né? Amém? Irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre, tá? Iremos apresentar aqui para ela. Quer falar contigo, viu? Final do culto, pastor, viu? Amém? Tá bom. Essa coisa lindinha aqui, ó, a Maria Rita, viu? Estamos apresentando ela. Deixa eu pegar uns versículos sobre a apresentação. Coloca aí o nome dele que eu esqueci. Daniel, tu estava lá terça-feira que tu não veio pro culto, hein? Vigia, viu, Daniel? vai pagar uma visita. Não é porque tu tá escalado que tu vai para outro canto, não, viu? Vem pra cá. Quero lhe ver, viu? Coloca aí, Daniel, em Provérbios 22, versículo número 6, para Maria Rita, para a gente ouvir aqui o que é que a palavra de Deus fala sobre ensinar o nosso filho, viu, ô Carla? A gente apresenta e ensina os pais. Olha o que diz, ó. Para que os pais eduquem a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela envelhecer, ela não se desvie dele. Amém? Você tem a obrigação de ensinar a ela o caminho que ela deve andar, trazendo ela para a igreja, participando da escolinha e ensinando quando ela perguntar. Salmo 127, versículo de número 3 também fala que o filho é herança, é bênção. Ah, esse negócio de menino, isso é uma herança que Deus está nos dando, né? A gente vê várias vezes as pessoas matando logo por conta de herança. Vocês já viram isso? E a maior herança está aqui, que Deus nos dá: os filhos, né? Os filhos são a maior herança que Deus nos dá.
Aí Salmo 127, versículo 3 diz, ó: eis que os filhos são herança do... e o fruto do ventre, o seu... galardão aqui, ó, viu? Lá em Marcos capítulo... Olha o que diz a palavra do Senhor: e tomando nos seus braços, impõe as suas mãos para cá, impondo as suas mãos. Ixi. Marcos 10,16. E tomando os seus braços e impondo as mãos, os abençoou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te apresento, Senhora Maria Rita, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Com seu papelzinho, a sua certidão de apresentação, viu? Olha, irmão. Mais uma vez eu quero agradecer a presença da Maria Helena da Silva. Hã? Maria Helena, tá aqui, ó, visitante. A Maria Helena, o Diácono Regis também, viu, meu irmão? É o sogro do Davi, né? Esse, com a sua esposa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? O Diácono Mendes, já conhecido da Maraponga, com a irmã Ieda, congregamos juntos ali antes de eu ir para a missão em Maraponga, né? Congregamos juntos ali na igreja de Maraponga. Fico muito feliz em vê-la aqui conosco. Ela estava aqui na doutrina terça-feira também. Não tenho tempo de sair para falar com todo mundo quando termina o culto. Por isso que, graças a Deus, o Senhor deu a minha esposa para abraçar todo mundo. Enquanto eu resolvo umas coisas aqui, ela resolve ali embaixo. Mas todos têm o meu abraço. Em nome de Jesus, quer falar comigo? Pode vir. Pegue meu telefone, fale comigo. Estou